Boa noite, estamos na sexta parte da exposição da Epístola aos Filipenses, tendo como foco a alegria incondicional baseada em viver para Cristo. Em Filipenses capítulo 21, o apóstolo Paulo diz claramente, faz a sua declaração de fé, dá a sua definição. Ele diz o que é vida para ele. Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nessa mensagem 6, nós vamos ver algo acerca de depressão, de tristeza normal e tristeza psicótica. O papel da esperança na cura dos males da alma. A alma é curada por pílulas, comprimidos psicotrópicos ou pela palavra. Em Filipenses, no capítulo 3, do 7 até o 15, nós vamos ver só o início, está dito. Paulo diz, né? Ele tinha dito, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, e agora no 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Você vai ver que relacionado com a depressão, ou relacionada com a depressão, está a perda, o prejuízo, o dano. É uma das principais causas de depressão, tem a ver com perda. E Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de Cristo, eu perdi todas as coisas. E não entrei em depressão, né, porque perdi. Ele diz, ao contrário, as considero como refúgio. Outra versão diz esterco. Mas no original a mesma palavra para o número 2, para fezes humanas. Ou seja, qualquer coisa eu posso perder por causa de Cristo. O melhor desse mundo, comparado com o que Cristo tem para me dar, eu comparo ao número 2. Nós fazemos diariamente duas necessidades fisiológicas, a número 1 e a número 2. E Paulo diz aqui, tudo que eu perdi, eu considero como nada, como lixo. Outra interpretação, já havia até uma versão que diz, esse refúgio aqui, como lixo, eu considero tudo lixo. E não razão para eu ficar deprimido. Mas nós vamos estudar isso aqui. Eu tive de penetrar nesse assunto, eu tenho várias apresentações sobre depressão, mas essa eu usei apenas a capa de uma das minhas apresentações. Então nós vamos trabalhar dentro da ciência e dentro da teologia, dentro da revelação divina. O que há de certo sobre as causas e o diagnóstico de depressão e o que é mito, é invenção, é crendice. Mas o que para mim era lucro, sim deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor desse Cristo, né, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, achar que mereça alguma coisa porque eu fiz alguma coisa nesse planeta, não tendo justiça própria, ou merecimento próprio, ou um merecimento por contributo próprio. Então ele anula aqui todo o humanismo. Deixa eu pegar aqui o texto. Não tem justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Isso aqui é ortodoxia.
na ortodoxia bíblica, na verdadeira doutrina bíblica, ela reflete essas palavras como está lá em Lucas: aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Aquilo que o humanismo eleva, pretendendo destronar Deus e se colocar no lugar de Deus, é abominação para Deus. Por isso que Paulo diz: justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele dá a razão aqui para isso, para o conhecer, a grande meta, o grande objetivo do crente, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, ter comunhão com o seu sofrimento, não achar que, como crente, eu não devo sofrer, como é dito aí na teologia da prosperidade, que crente fiel não sofre, não tem provação, não tem dificuldade, conformando-me com ele na sua morte. Vamos orar. Eu espero que essa mensagem venha lhe abençoar. Eu espero que a pessoa com quem eu falei essa semana, que estava com um ente querido passando por grande aflição nessa área de depressão, e começando a entrar na escravidão dos psicotrópicos, tem vários vídeos no YouTube que dizem que a farmacologia psiquiatra é a indústria da morte. Literalmente mata as pessoas e também virtualmente. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê discernimento. Continue vendo esse vídeo. Ele vai trazer muito esclarecimento, ele é muito sóbrio, ele é baseado em pesquisa séria. Nós vamos, inclusive, trabalhar com material aqui do Dr. Charles Rogers, né, Júnior. Ele já fez palestras no Brasil, ele é um especialista nessa área de depressão, ele trabalha com a entidade que trabalha com mulheres em depressão. Então ele convive com isso, ele tem escrito livros sobre isso. E vai ser de grande ajuda para nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude agora a entender essa problemática da alma, esses transtornos da alma, Senhor Deus, esses males da alma. E irmos para a esperança certa, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Vamos prosseguir. Essa aqui é a capa de um estudo que já fiz sobre depressão. O processo completo e mortal da depressão. Quando no percurso a pessoa não é tirada da tristeza mórbida para a esperança viva. Ela vai decaindo, ela vai descendo até um poço escuro. E essa tristeza vem diante da dúvida, do vazio existencial ou de uma perda, que leva ao medo, à raiva, à amargura, ao ódio, que por sua vez vai fazendo a pessoa descendo mais, porque ela se enche de ansiedade, de angústia, aflição de alma, de espírito, e então ela se vê lá embaixo, na depressão, na melancolia, e ela vai afundando no desânimo progressivo até ser um desânimo total, onde ela se vê esgotada, o que era chamado antigamente de esgotamento nervoso, esgotamento da força vital, com Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que acredita que a cura dos males da alma não é por pílulas, mas sim pela logoterapia, pela palavra. Um filósofo, né, e psiquiatra, Viktor Frankl, que passou pelos campos do nazismo, ele acredita que pela palavra. E nós sabemos que existe uma palavra maravilhosa que restaura a alma.
salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, refrigera a alma, reconstrói as almas desmontadas pela tristeza. Porém, se ela não encontra essa palavra, mas só encontra comprimidos, psicotrópicos, baseado no mito que o problema dela é um desequilíbrio químico no cérebro, um problema hormonal de falta de serotonina ou diminuição da serotonina e outros hormônios, que eles chamam hormônios do prazer ou da felicidade. Nós vamos ver como grandes autoridades da psiquiatria dizem que durante 50 anos não se achou ligação nenhuma entre desequilíbrio hormonal no cérebro e depressão e os males da alma. É como o filósofo Karl Popper diz que as teorias psiquiátricas freudianas não são ciência, são hipóteses, são opiniões acerca da alma e dos problemas da alma. Aquele mito que Freud explica, na verdade, Freud complica e geralmente ele justifica o crime. O maníaco do parque que matou não sei quantas mulheres, um psiquiatra foi lá no tribunal dizer que ele tinha matado aquelas mulheres porque quando ele era pequeno tinha sido estuprado. Isso é o que? Uma teoria freudiana. Mentirosa. Que o cara estuprou ele quando era pequeno é um fato, que traumatizou é um fato, mas não justifica ele matar um monte de mulheres. Porém, nesse esgotamento nervoso, né, da força vital, a pessoa realmente desiste de viver. E ela precisa, para ser movida ou acalmada, é por drogas. É um sistema artificial. Por drogas lícitas ou ilícitas, e finalmente ela pode partir para um suicídio físico. Ela começa a se suicidar psicologicamente, emocionalmente, relacionalmente. Mas vamos trabalhar com esses mitos da indústria da morte. Até a psiquiatria, quando ela trabalha no setor médico, de trabalhar com alguém que realmente está com uma doença, ela pode oferecer alguma ajuda. Mas nós vamos ver que mais de 90% do que é diagnosticado como depressão é uma tristeza normal. Vamos continuar o nosso estudo. Então, eu introduzo, e grande parte do desenvolvimento desse trabalho é baseado no trabalho desse doutor Charles Rogers Jr. E eu dou já a credencial dele, mas vamos logo à tese. O que nós pretendemos responder com esse trabalho? Porque eu pretendo ajudar você. Eu não pretendo ser meramente um questionador. Não, eu acho burrice o cara criticar por criticar, confrontar por confrontar. Só os idiotas fazem isso. Os idiotas é que acham que ser crítico é ser inteligente. Não. Quando você critica com razão, com objetividade, é válida a crítica. Quando você critica só por criticar, é porque você é imbecil, é idiota. E o mundo está cheio desses imbecis idiotas que criticam tudo sem saber o que estão falando. Por isso, quando eu vou falar sobre um assunto desse, eu pesquiso até a exaustão. Eu não estou falando besteira, tolice. Então, dê resposta para as seguintes questões. Primeiro, existe diferença entre tristeza normal e tristeza diagnosticada como depressão e outros nomes? Segundo, a causa da depressão e outros transtornos psicológicos e comportamentais tem como causa realmente o desequilíbrio químico no cérebro, como é tão divulgado pela mídia, né? E crido por muita gente que não pesquisa, crédula.
psicotrópicos curam a depressão? Ou ela torna você escravo de uma química artificial que despersonaliza você, que mata você? Eu conheço pessoas que eram normais. Eu conheci um jovem há uns 30 anos passados, que ele era uma pessoa normal, era um empreendedor, corretor de imóveis. De repente, o pai morre. E pouco tempo depois, o irmão morre. E ele ficou tão desalentado com essas perdas, que ele começou a ter um comportamento de extrema tristeza, revolta. E a família leva ele para os psiquiatras. Eu disse, vocês vão acabar com a vida desse rapaz. Porque os psiquiatras, especialmente quando você é pobre, ele não vai perder tempo conversando com você, não. Ele vai empurrar psicotrópico em você. E um psicotrópico, ele mexe com o cérebro da pessoa. É o psicotrópico que desequilibra realmente o cérebro da pessoa. E quem diz isso são psiquiatras. É possível isso ser verdade? Bom, como eu não sou uma autoridade no assunto, eu procurei quem é. Então, psicotrópicos curam a depressão? Rapaz, vem pílulas ou comprimidos, como alguém bem colocou essa questão? Será que eu posso comprar paz num comprimidozinho na farmácia, um comprimido lá, tarja preta? Então o Dr. Charles Hodges é cristão e especialista no assunto. Então nós vamos ver algumas entrevistas dele. Eu tinha tanto material bom dele que não houve tempo suficiente para eu inserir aqui, mas eu inseri alguma coisa. Eis aí o Dr. Rogers. Ele fez uma palestra aqui no Brasil, parece estar bem mais velho que isso. Aqui nas fotos, né, tem os Photoshop da vida. Não sei se foi feito isso. Eu sei que aí eu estou achando estranho. Quando eu botei essa foto, vendo o vídeo, eu vi que ele está bem mais velho no vídeo. E o vídeo está aí, no YouTube, acessível. Vi também 2 capítulos desse livro aí, Bom Humor e Mau Humor. Diz que tem até uma versão em português que eu não encontrei. Mas quem é esse Dr. Rogers? É um graduado da Faculdade de Medicina, um médico da Universidade de Indiana, dessa Universidade Liberty University, do Liberty Baptist Theological Seminary, ou seja, ele é um professor de universidade, de 2 universidades, uma secular e outra, eu acredito que a primeira deve ser secular, e dessa aí que é uma faculdade teológica. É o homem que versado nas 2 áreas, na área científica e na área teológica. Ele é médico praticante, terapeuta familiar conjugal, licenciado como conselheiro bíblico, com considerável pesquisa e experiência lidando com esse problema que os pastores enfrentam com crescente frequência. Então ele veio pregar para os pastores aqui do Brasil. Você terá acesso aí. Nesse livro dele, Bom Humor, Mau Humor, Ajuda e Esperança para Depressão e Transtorno Bipolar, em uma entrevista nesse livro ele diz, ele é entrevistado por esse Fred Zaspel, e ele é perguntado, seria útil começar com algumas definições. Primeiro, né, o que é transtorno bipolar? O Rogers responde, primeiro gostaria de agradecer, tal. Então ele vai, o transtorno bipolar faz parte da categoria de transtornos do humor. O humor tem a ver com alegria e tristeza, bom ânimo e desânimo. Então tem os transtornos do ânimo e do desânimo, do humor, do bom humor, do mau humor. Tanto que o livro dele é Bom Humor ou Mau Humor. E onde é que está a esperança nisso? Então esse diagnóstico de transtornos, aliás, vamos voltar.
O transtorno bipolar faz parte da categoria de transtornos do humor encontrado no Manual Estatístico de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, conhecido como DSM. O DSM possui uma lista de sintomas que uma pessoa deve ter para receber o diagnóstico como bipolar. O transtorno bipolar costumava ser chamado de depressão maníaca, mas em 1980 o nome foi alterado e várias categorias de transtornos bipolar foram criadas. Teve um presidente da OMS que disse que a pessoa mais sã mentalmente do mundo, se ela visitar um psiquiatra, ela sai diagnosticada lá com pelo menos 4 transtornos mentais. Ele estava criticando o excesso de diagnóstico de categorias criadas artificialmente, né, engenhosamente, que esse presidente da OMS, inclusive isso foi capa, foi página amarela da revista Veja, em tempos passados, eu pesquisando sobre esse assunto, onde esse presidente da Organização Mundial da Saúde, psiquiatra, ele disse: uma pessoa normal, sã, perfeita da sua mente, se ela for para o psiquiatra conversar com ela começar a falar de alguns problemas da vida, aí o psiquiatra encaixa logo ela em algum transtorno. Então, Roger continua respondendo. Basicamente, o transtorno bipolar é um grupo de sintomas e comportamentos. Na fase inicial, o indivíduo luta contra a insônia, incapacidade de manter o foco em qualquer coisa e um pensamento megalomaníaco, grandioso. Eles podem acreditar que possuem capacidade comercial e dinheiro que não possuem. Eles são conhecidos por gastar grandes quantias de dinheiro e tentam se envolver em negócios que eles parecem certos, mas que não fazem sentido para os outros. Eles pressionam a fala, o pensamento ilusório e podem se desconectar da realidade com facilidade. Depois que a fase inicial passa, pode ocorrer um período de depressão profunda. Veja bem, quem está descrevendo isso aqui é um especialista. Essas coisas existem. Tem gente que diz é simplesmente frescura. Não, nós não podemos ser tão simplistas. É bom buscar realmente a causa das coisas com seriedade. Ainda diz o Dr. Rogers, existem outras categorias de transtorno bipolar. A categoria mais diagnosticada é o transtorno bipolar 2. Não envolve os problemas da mania. Geralmente envolve um indivíduo que sofre de depressão e que tem períodos que duram de 4 a 7 dias, durante os quais eles têm uma atitude melhor que o normal, são mais direcionados para o trabalho e precisam de menos sonos, mas dormindo 4 horas ou mais. Esses períodos são chamados de hipomania, porque representam uma mudança, mas não atingem o nível de mania. O transtorno bipolar é atualmente um diagnóstico clínico. Não há exames de sangue ou exames cerebrais que possam ser feitos que farão diagnóstico ou confirmarão ou negarão isso. Na entrevista feita ao Dr. Rogers, o que é depressão? E você poderia, e foi perguntado assim, o que é depressão, e você poderia explicar a diferença que faz entre depressão e tristeza? E aqui está o X da questão, viu? Você vai ver que pesquisas da própria psiquiatria já chegaram à conclusão, em um percentual alarmante, de que a maioria do que se chama depressão é tristeza normal. Então, o que é depressão e qual a diferença entre depressão e tristeza? Roger responde. Depressão é outro distúrbio do humor no qual o indivíduo desenvolve humor triste, perde o interesse pelas coisas que gostava, o indivíduo pode ter problemas com o sono, alterações no apetite, perder o interesse pelo sexo e lutar com o trabalho. Tem dificuldade, né, nessa área.
ele ou ela, a pessoa, seja macho ou fêmea, pode sofrer com culpa e ter pensamentos suicidas. Esses problemas devem durar pelo menos 2 semanas, de acordo com a experiência dele. Ele trabalha com uma instituição cheia de mulheres nessa situação. Então aqui não é meramente um teórico, é alguém que trabalha com mulheres, assim. O diagnóstico de depressão é feito comparando o comportamento e o pensamento do sofredor com os critérios encontrados naquele manual de transtornos mentais. O diagnóstico é estritamente feito com base na opinião que a torna subjetiva, ou seja, não tem nada no sangue, no cérebro. Aí o terapeuta acaba dando a sua opinião. É aí onde alguns até filósofos e especialistas dizem que a psicologia e a psiquiatria não são ciências, são opiniões, muitas vezes questão de bom senso. Mas você vê que existe mais dezenas e dezenas de escolas de psicologia, de psiquiatria, vários psiquiatras e psicólogos darão diagnósticos completamente diferentes. Esse é o grande problema. Porque não tem um referencial absoluto. Então, o Dr. Rogers continua dizendo, e ele é um psicoterapeuta licenciado para trabalhar com essa temática. Ele diz, lá nos Estados Unidos não é qualquer um que chega e vai, né, abrindo um consultório, não. Então, o diagnóstico de depressão é feito comparando o comportamento e o pensamento do sofredor com os critérios lá. É estritamente feita com base na opinião que a torna subjetiva. Não há achados objetivos em exames físicos, nem exames laboratoriais, nem radiografias ou escaneamento cerebral que possam fazer ou confirmar o diagnóstico de depressão. Portanto, o diagnóstico de depressão é uma coisa completamente subjetiva, da opinião de quem está escutando a pessoa. Roger, ele continua respondendo. Antes de 1980, o diagnóstico de depressão era feito apenas em pessoas que não podiam nos dizer por que estavam tristes. Ou seja, até 1980, se ela dissesse que perdeu o marido, então que ela teve um prejuízo, foi demitida, não, então isso não é depressão. Isso você está triste porque perdeu alguma coisa. Então, um paciente que poderia nos contar o que havia acontecido na vida para deixá-los tristes não era considerado como tendo depressão maior. Em vez disso, eles foram considerados como tendo tristeza normal ou luto pela perda. Aqueles que não podiam nos dizer por que estavam tristes foram considerados como tendo uma tristeza desordenada e foram diagnosticados com depressão. Com a revisão, né, daquele manual de doenças tidas como mentais, em 1980, a distinção entre tristeza normal e tristeza ou depressão por desordem foi obscurecida, misturou. Aí qualquer um com a tristeza normal seria considerado com depressão. Tanto que as pessoas raramente dizem que estão tristes, geralmente dizem que estão deprimidos. Já notou isso? Estou deprimido. Tá não, tá triste. Porque você está deprimido e o conceito que eles deram, né, o mito da doença mental, eu estou doente, eu preciso de compreensão. É como uma gripe, pegou o Covid e tal. Não. Você está com uma tristeza, a sua tristeza tem causa, a sua tristeza tem até justificativa, mas não é justificativa você não reagir. O pessoal que estava entrevistando ele disseram, você pode nos explicar brevemente o problema no diagnóstico da depressão e na classificação como uma doença? Rogers responde, essa alteração dos critérios para o diagnóstico de depressão com a revisão de 1980
tornou mais fácil o diagnóstico de depressão. Agora, as pessoas que sofrem uma perda significativa na vida podem ser diagnosticadas como deprimidas após 2 semanas. Isso aumentou drasticamente o número de pessoas diagnosticadas com depressão. Isso não ajuda ela não, viu? Isso é uma desgraça. Porque ela está com uma tristeza normal, dolorosa, está doendo, é desanimador, mas entupir ela de psicotrópico vai acabar com ela. Então, o problema de diagnosticar depressão e classificá-la como uma doença centra-se no fato de que não sabemos qual é a causa patológica da tristeza desordenada. Patologia, ou seja, o estudo de uma doença, suas causas, seus efeitos. A patologia é uma mudança na estrutura celular. Ou seja, a doença, né, de acordo com a psiquiatria, do mito da doença mental, que é uma mudança na estrutura celular humana que resulta em uma mudança na maneira como o corpo funciona, resultando em uma doença. Porém, o Dr. Raj diz, atualmente não sabemos quais são essas mudanças que resultam nessa tristeza sem causa. Ou seja, é opinião. Aí porque diz que é um especialista psiquiatra, então é ciência. Isso está matando pessoas, está desabilitando pessoas. Aqueles jovens que levaram com tristeza muito grande por conta da morte do pai e da morte do irmão, hoje ele ficou totalmente anulado, ele não serve para nada, para casar, para trabalhar, para estudar. Ele ficou dependente dos tarjas pretas. Destruíram a vida do jovem, mataram aquele jovem que eu conhecia, animado, até nas igrejas, cantando, louvando, defendendo o evangelho. Acabaram com ele. Os psicotrópicos. E hoje ele tem de tomar esses amansa-leão frequentemente, senão ele surta. Porque os psicotrópicos, embora haja gente dizendo que não altera o cérebro, altera sim. Ainda, tornou-se comum reconhecer, o entrevistador diz, tornou-se comum reconhecer que algumas depressões são causadas por algum desequilíbrio químico. Mas isso é algo que você desafia com bastante força em seu livro, ou seja, no livro dele, Bom Humor e Mau Humor, o Dr. Raj desafia isso. Ele dá tantas autoridades científicas mostrando que a depressão não tem nada a ver com desequilíbrio químico. O Raj ele responde. A alteração dos critérios para o diagnóstico de depressão com a revisão falada, né? Pela qual desafio a teoria de que toda depressão, pode ter até alguma que, mas nunca foi provado nenhuma, né? Ele vai dizer isso, é causada por um desequilíbrio químico, é que em 50 anos de procura, nos últimos 50 anos de procura, de uma relação verdadeira, real, comprovada entre desequilíbrio químico do cérebro e depressão e os males da alma, não conseguimos encontrar uma ligação científica comprovada entre desequilíbrio químico e transtorno psicológico. Isso aqui é ciência. Ciência que diz, nós não encontramos, não tem ligação. Está na esfera do mito. Ele continua dizendo, a alteração dos critérios para o diagnóstico de depressão, aí ele cita aqui um doutor Thomas Insel, do Instituto Nacional de Saúde Mental, veja, é uma grande autoridade nos Estados Unidos. Disse isso em maio de 2012. A teoria do desequilíbrio químico não se encaixa bem com o que vemos na prática. Os medicamentos usados nos Estados Unidos devem aumentar o nível de serotonina para corrigir o desequilíbrio. Esses medicamentos não funcionam muito bem, de acordo com a pesquisa atual. Os medicamentos usados na França, que funcionam tão bem quanto os medicamentos disponíveis nos Estados Unidos, deveriam reduzir o nível de serotonina. É incrível. Nos Estados Unidos é para aumentar o nível. Na França é para diminuir. Pesquisa recente publicada nesse JAMA em 2010, que é ligado com essa área psiquiátrica,
disse que 87% das pessoas que tomam esses medicamentos não se beneficiam mais deles do que aqueles que tomam uma pílula de placebo, ou seja, uma pílula que parece, mas não contém a droga ativa. Então você nota que as pessoas estão tomando isso sem se beneficiar. Os malefícios deve ter algum benefício. O cara surtou, está quebrando tudo, então ele toma uma mansa-leão desse, ele se acalma. E muitas vezes é necessário. Esse jovem que eu falei, muitas vezes eu fui chamado, juntamente com a polícia, o corpo de bombeiro, para levar ele em camisa de força para os asilos psiquiátricos. Porque a droga foi paulatinamente fazendo ele perder todo o controle. Interessante que o que eu estou lhe dizendo eu submeti. Eu passei um ano trazendo ele para a minha igreja. O próprio irmão dele me disse, ninguém da família se aproxima dele, porque ele pode até matar um. Eu fui buscar esse jovem no sanatório. Levei ele tem que morar sozinho. Eu perguntei, fulano, você gostaria que eu... Porque o tempo que ele passou no sanatório era debaixo de psicotrópico pesado. Droga pesada para o camarada ficar quase que fora do ar. Quando eu entrava no sanatório, eu via lá alguns viajando. Ele disse, pode vir. Então eu peguei o meu carro, fui lá onde ele morava. O irmão dele disse que ninguém se aproximasse dele. Eu botei ele no banco da frente, eu fui só. Levei para o culto. Avisei os irmãos. Depois levei ele para minha casa para almoçar. O cabelo dele estava grande, barba estava grande. Eu levei no barbeiro. O barbeiro, como é que você me traz um homem numa situação dessa aqui para o meu salão? A cabeça dele está cheia de piolho. Então ele começou a passar o pente e caiu uns montes de piolho. Eu digo, isso já é uma causa da perturbação dele também. Homem, não faça isso comigo não. Se alguém entrar aqui, não anda mais nunca no meu salão. Penteou o cabelo dele, aliás, cortou o cabelo dele, cortou a barba, ele foi lá em casa, tomou um banho. E eu passei aos domingos e pegar ele ficou normal. Depois de um ano estava ficando pesado, meu carrinho era um golzinho quadrado e eu estava começando uma igreja e não tinha tantos recursos. Eu digo, olha, você já pode fazer tudo, então agora eu dou o dinheiro do ônibus e você vai lá para casa. Aí ele tentou a primeira vez, se perdeu, tentou a segunda, não deu certo, e disse, eu não vou mais. Eu digo, então pronto. Então eu fiz minha parte. Eu deixei num ponto que você pode tomar conta da sua vida. Ou seja, ele não surtou mais, ele não foi preciso mais chamar o corpo de bombeiro, nem a polícia. No entanto, ele vive numa espécie de limbo, fora da realidade. O fator vital da esperança na libertação dos males ou transtornos da alma. Você sabe qual é o melhor remédio para pessoas com transtornos emocionais, psicológicos? É a esperança. Aquela conversa de que a esperança é a última que morre. Não, a esperança é vida. Então, a esperança é coisa boa se você tem. Se você chega para um psiquiatra e diz, não, seu caso não tem solução. Você tirou a esperança do camarada. Ele se anula, fica só dependendo da droga. Estou novamente com o doutor lá, né? Ele diz, os anos 1980 e Prozac trouxeram esperança para a depressão, para entender a causa e a cura. Porém,
com o Prozac, por isso que tem um livro na filosofia, né, filosofia clínica, que diz menos Prozac e mais Platão. É menos remédio químico e mais conversa, mais reflexão. Ou seja, o Prozac não trouxe a cura da depressão, era uma falsa esperança, ela fez só aumentar. Esse livro aqui, The Laws of Sadness, desse Wakefield, Fitz e Wakefield, ele diz o seguinte: o número de pacientes em tratamento para depressão aumentou 300% entre 1987 e 1997. Aquela década foi uma década perdida nessa área. O uso de medicamento aumentou. Essa citação aqui da Newsweek, de 2010, diz: de 1995 a 2005, a próxima década, o uso de medicamento antidepressivo dobrou. Embora não estivesse fazendo efeito, o efeito fosse maléfico. Tem um monte de vídeo no YouTube chamando a indústria, a psiquiatria como indústria da morte. Por isso, hoje, grande parte da psiquiatria não aposta mais em medicamentos. Se você assistir aquela palestra do Dr. Rogers, ele vai falar que nos Estados Unidos, quem faz propaganda de medicamento psiquiátrico e psicotrópico são as indústrias de medicamento. Os médicos se cansaram de ver o que eu estou lhe dizendo. O psicotrópico não ajuda realmente, de uma forma eficiente, de uma forma que cause um bom resultado. A crescente sensação de que nossa abordagem atual para tratar a depressão pode não estar funcionando tão bem quanto esperávamos. Esse JAMA, G-A-M-A, de 2010 diz: verdadeiros efeitos de drogas eram insignificantes entre pacientes deprimidos com sintomas leves, moderados e até graves, na linha de base, ou seja, insignificante. Eles são apenas caros. Mexe com a sua estrutura psicológica e cerebral, neurológica. Portanto, esses grupos representam 90% dos rotulados como deprimidos. 90% dos rotulados como deprimidos não recebem ajuda real dos psicotrópicos. Você diz, mas pelo menos 10% recebeu. Dentro desses 10% você vai ver que foram gente que teve alguém que conversasse com elas, alguém que aconselhasse, e que a sua cura teve outras causas que não psicotrópico. A teoria que é a base para a nossa visão, estou citando ainda lá o doutor, né? A teoria que é a base para a nossa visão atual da causa do tratamento para a depressão nunca foi estabelecida como fato. Esse Thomas, do National Institute de Doença Mental, que é essa sigla aí, ele diz: não há desequilíbrio bioquímicos que tenhamos sido capazes de demonstrar ligação entre depressão e esse desequilíbrio. O cara, ele está ligado com a instituição mais, vamos dizer assim, uma das mais elevadas dos Estados Unidos. Por isso aqui, o doutor Lally diz, o Instituto Nacional de Doença Mental dos States está parando de investir em pesquisa de medicamentos e transfere seus recursos para terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitiva, que trabalha com a palavra, com o conhecimento, com a conversa, com a interação. A esperança é poderosa na cura dos males da alma. Papel da cirurgia, esperança, placebo na dor do joelho. O grupo placebo, ou seja, placebo é você dar um chá para alguém e diz que ele tem um poder de cura que realmente não tem, mas a pessoa acredita que aquilo tem um efeito bom para ela.
A mesma coisa acontece nessa área da tristeza. O placebo atende ou excede ao desempenho de medicação da depressão. E é dada aí uma estatística. Esperar em um Deus que se preocupa comigo melhora o resultado do tratamento para a depressão e torna o tratamento médico 75% mais propenso a obter resultados positivos entre os clinicamente deprimidos. Por isso que nos Estados Unidos a psiquiatria, os psiquiatras racharam em dois modelos. O modelo médico de Freud, que diz que todo transtorno emocional, psicológico, é doença mental, e o modelo moral, mesmo que eles até são ateus, mas eles acham que tem a ver com o comportamento da pessoa, que o modelo de Freud é o modelo da irresponsabilidade, que sempre transfere a culpa do indivíduo para outra pessoa, mas não ajuda, porque quem fez a besteira, essa culpa volta, não tem como driblar a culpa. A culpa, se você não enfrentar ela moralmente, ela vai voltar sempre. E o único jeito de anular ela na cabeça da pessoa, se ela não se responsabiliza, é anular ela com psicotrópico. Por isso que os psiquiatras do modelo moral, que responsabiliza a pessoa, que leva ela a se responsabilizar, ajuda mais na recuperação. Aqui o Dr. Ágil dá 75%. Nesse Washington Times, de 25 de fevereiro de 2010, essa gente, Harper, ela diz, está especificamente ligado à crença de que um ser supremo se importa. Então, estudos, a crença em Deus alivia a depressão. Estudos dessa autora aí. Portanto, encontrar esperança em um diagnóstico preciso, é preciso encontrar esperança em um diagnóstico preciso. Se você diz que uma tristeza normal é doença, você não ajuda a pessoa. Você pode até tirar a culpa dela, que ela está se escorando demais nessa tristeza. Ela está usando essa tristeza até para explorar as pessoas que estão à volta dela. Isso já foi comprovado, gente que aproveita de certas situações para ir se encostando. Então, o Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mental tem desafios no diagnóstico de transtorno do humor. Abrindo aqui, esse Gordon Parker diz, os critérios que usamos simplesmente não funcionam bem. Os critérios operacionais foram definidos na menor ordem de inferência. E ele fala lá incapacidade de validar os diagnósticos. Portanto, encontrar esperança em um diagnóstico preciso é importante. Por quê? Ele diz, as razões para o excesso de diagnóstico da depressão, teve uma tristeza, está com depressão, vou tomar um psicotrópico, isso é mal. As razões para o excesso de diagnóstico da depressão incluem a falta de um modelo de diagnóstico confiável e válido. Diz esse Gordon aí, uma autoridade da psiquiatria. Outra diz, a teoria bioquímica da depressão está em estado de crise. Diz ele, os dados simplesmente não correspondem à teoria. A teoria de que é um problema de desequilíbrio na cabeça, mas quando você examina pessoas talvez com menos serotonina na cabeça, reage bem a um problema, e outro que está com a serotonina normal, alopra. Esse Ivan Kishnin, no livro As Novas Drogas do Imperador, mostra a falácia, o mito da teoria bioquímica da depressão. Portanto, sem definição patológica da doença, nenhum teste pode ser projetado para validar o diagnóstico. A pesquisa continua, isso é bom. Doença ou tristeza normal? Versus tristeza ordenada. Tristeza normal é causada, de acordo com esse psiquiatra aí, Horowitz, por a perda. Se ocorre quando perdemos algo que valorizamos. Se encaixa na situação. A intensidade da tristeza corresponde ao tamanho e duração da perda. Resolve quando o problema termina, nos adaptamos a ele.
A resposta não é tomar droga. Tristeza desordenada. Hipócrates primeiro nota como melancolia, que veio sem razão e ficou muito tempo. Esse Cotton Mather, ele diz, essas melancolias fazem suficientemente afligir. Se eles sentem-se como miserável, como eles poderiam... Essa aí a tradução não ficou boa, não. Vamos para esse Benjamin Rush. A melancolia foi desproporcional em seus efeitos ou suas consequências esperadas, mas as causas que os induzem. Vamos avançar que o meu tempo aqui já está comido. Portanto, a tristeza normal pode ser responsável por 90% dos diagnósticos atuais de transtorno depressivo grave. E os bons psiquiatras, eles relutam em dar remédio para transtorno mental. Os resultados têm... Isso diz o Dr. Horadius. Os resultados têm implicações substanciais sobre o diagnóstico, luto ou alguma outra perda. Portanto, o conceito de tristeza normal versus desordenado na psiquiatria terminou em 1980, que não reconheceu nenhuma causa única para a depressão. São muitas. Eu não entrei ainda na parte teológica, ainda estou nessa parte científica. Esperança e ajuda para o transtorno bipolar. Deve começar com a compreensão da depressão. Se você pensa que é doença, você vai se achar uma vítima. Se você vê que é uma tristeza com a qual eu posso lutar, o resultado vai ser diferente. Deve-se entender a diferença entre tristeza normal e tristeza anormal. A tristeza anormal vem junto com alucinações, delírios, psicoses. No caso de tristeza com alucinações e delírios, recomenda-se tratamento médico, pois pode existir um tumor no cérebro ou algo físico que precisa ser diagnosticado e tratado, até com droga mesmo, droga médica. É preciso encontrar a fonte da depressão e examinar os efeitos colaterais dos medicamentos tomados. Esse remédio está causando mais malefício ou benefício? Ou seja, as causas e os benefícios e malefícios têm de ser analisados. Entrando na parte teológica. Segundo Coríntios 7. Por criação proposital de tristeza e luto. Olha o que diz Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias provações. Está falando lá de coisa que faz sofrer. Muitas vezes a dor é pedagógica. Ela ajuda alguém a mudar sua personalidade, o seu caráter. Pessoas fúteis, levianas, quando elas passam por alguma provação e tristeza, elas veem que a vida é coisa séria. Reconsiderando 2 Coríntios 7:10, está escrito, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando a pessoa começa a analisar não como uma doencinha, mas que ela perdeu o emprego porque foi irresponsável. Ela perdeu o marido ou a mulher porque não soube tratar bem o marido e a mulher. Ela está com cirrose hepática porque encheu a cara. Então, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza do mundo, a pessoa fica amoada, desanimada, não quero mais viver, não vou mais lutar por nada. Portanto, a tristeza tem um propósito. Se você lê em Neemias, nós podemos ver isso mais na frente, é outro estudo nessa área de José. O sofrimento deles, especialmente de José, forjaram um caráter fantástico. José passou por sofrimentos incríveis, por perdas incríveis. Porém, essas perdas, como Paulo, ele considerou lucro, porque terminaram em lucro no final. Esperança na tristeza sob a perda é encontrado primeiro em uma pessoa que se importa. Em Hebreus 11:6, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Olha o que é dito, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Aí é o grande teste da fé, quando você está com tristeza, está desanimado porque o negócio não está dando certo, está desanimado porque perdeu o que não gostaria jamais de perder. Lembra, Paulo, se eu perdi tudo de bom, assim, de acordo com o mundo que eu tinha, eu perdi, mas considero como lixo, pelo que eu ganhei em Cristo. O salmista diz, foi bom eu ter passado pela dor, pelo sofrimento. O próprio Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, né, depois de ter sido trucidado por perda, ele perdeu todos os bens, ele perdeu sua família, a sua mulher o abandonou, ele perdeu seu status social, foi colocado fora da cidade, fora das muralhas, em um monturo, perdeu sua saúde, cheio de chagas, mas ele terminou agradecendo. Foi bom. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, na teoria, de uma forma terceirizada, mas agora eu me aproprio. Ele disse, ó, agora meus olhos te veem. Eu posso te contemplar, a contemplação de Deus. E é interessante, quando ele sublima, ele passa por cima de todas as perdas, se alegra com o conhecimento de Deus que ele ganhou, como Paulo, eu perdi todas as coisas, mas eu considero como lucro, porque eu ganhei mais conhecimento de Deus, mais experiência com Deus, mais vida com Deus. E olha, esse povo aqui, dos heróis da fé, no capítulo 11, 36 a 38, diz, outros, né? Experimentaram escárnio, zombaria e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas, perderam tudo, né? E cavernas da terra, olha aqui. Todos estes morreram na fé, não morreram deprimidos, amuados, tomando psicotrópicos, anulados por psicotrópico, não. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, aqui ainda em vida, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a pátria, têm uma visão superior a seus problemas, uma visão acima dos seus problemas, vivem acima dos seus problemas. Esperança na tristeza, sobre a perda é encontrada, então, quando a pessoa se importa. Lembra, Jesus chega no funeral de Lázaro e ele está conversando com a irmã do falecido, que está muito triste, uma perda, ele era o provedor da família, era muito querido. Então Jesus sabe da dor e tem um plano. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Ele disse isso para o discípulo, ele não tinha se encontrado com Marta. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então tem problemas que vêm para a glória de Deus. Em João 11, 25, Jesus se importa. No verso 38, Jesus age em seu nome. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem vive na perspectiva da eternidade não fica acabrunhado e desanimado com as contradições, com as decepções, com as perdas aqui. Por isso que a ansiedade, a depressão se torna um pecado. A tristeza porque perdeu alguém é normal, é natural. Mas se você se escancha, você monta nessa tristeza, aí ela se torna pecaminosa. É muito importante, quando alguém está assim, encontrar uma pessoa que tem empatia. Jesus foi para lá conversar, animar. Nós encontramos vários casos de pessoas passando por profunda tristeza, mas que não caíram na depressão. A Ana, né? Que está lá em 1 Samuel 1, a mãe de Samuel, ela passava por uma situação completamente crítica. O marido tinha outra mulher,
Essa outra mulher tornava a vida dela um inferno. Ela era estéril, a mulher estéril naquela época era uma mulher que tinha fracassado na sua missão. E aqui diz que ela estava amargurada. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Então, o que eu faço quando eu estou com amargura, com problemas, com dificuldades? Eu vou ficar amuado? Não, eu vou orar. Eu vou prender o choro? Não, eu vou chorar na presença de Deus. E diz que ela chorou abundantemente. Mas ela não ficou só nisso, ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, sim benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres, se tu deres a tua serva um filho homem, que no caso aí seria Samuel, ao Senhor o darei de volta todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será um nazireu, um consagrado para Deus. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. Ela não venceu a tristeza dela com psicotrópicos, com conversa enganosa, de que ela tinha razão de ficar amuada. Não. Ela foi para quem podia ajudar ela. Ela foi buscar esperança, quem podia dar esperança a ela. E depois que ela orou, depois que ela chorou, ela foi e comeu. E já não era triste. Nós sabemos que Deus deu o filho a ela. Então, para encerrar, já estamos mais de uma hora. Filipenses 3, 7 a 11. Olha o que Paulo diz. Mas o que para mim era ganho, reputei perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, olha o grande alvo da vida do cristão, conhecer mais a Cristo, para conhecê-lo, conhecer a virtude, o seu poder da sua ressurreição, experimentar uma vida, verdadeiras experiências com Deus, e a comunicação de suas aflições, sofrer por causa de Cristo. Ou seja, fazer o que é preciso ser feito, mesmo que alguém vá persegui-lo, sendo feitos conforme a sua morte, e pronto a morrer por Cristo, para ver se de alguma maneira posso chegar a ressurreição dentre os mortos. Ele continua dizendo, não que já tenha alcançado essa perfeição, ou que seja perfeito, mas prossigo, né? Não paro. Prosseguir é não se deter, é não ficar amuado, desanimado, se queixando, chorando o leite derramado. O leite derramou, vai atrás de outro. Ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço, uma coisa faço, uma coisa faço. Diante de qualquer problema, dificuldade, o que é que deve ser feito? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passado passou, e avançando para as que estão diante de mim. E no hoje prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui a grande esperança. Olha que Paulo diz, porque, segundo Coríntios 5, 1 e 2, 6, 9, diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo desse tabernáculo se desfizer, está tudo se desmoronando, até a nossa saúde, como no caso de Jó, temos de Deus um edifício, né, um corpo perfeito, não feito por mãos humanas, isso é a esperança eterna. Vamos orar. Antes de orar, o problema está no foco. Mude o foco. Cristo disse, deveríamos amar. Olha o que é disso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Pode estar focado em você mesmo, nos seus problemas. Esse é o primeiro grande mandamento. Foque no problema das pessoas. Quando nós pensamos nos problemas das pessoas, os nossos ficam menores. Ele diz, segundo,
Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é o grande mandamento. Aí vem o segundo mandamento, servir os outros. Olha o que Jesus diz lá na ceia. Ele pega uma bacia e lava os pés dos irmãos e diz, se façam isso. Em Efésios ele diz, vede prudentemente comandais, remindo o tempo, os dias são maus, mas esses dias maus não são razão para eu viver deprimido. Mas por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, não fique viciado a nada da pecaminosidade desse mundo em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, não é choramingando, reclamando, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre por Ele graça. A gratidão é uma chave para se vencer a tristeza. Dê uma olhadinha no PDF que você vai ver esse final. Então, se você se cansou de viver para si mesmo, focando no seu eu carnal, e colheu os naufrágios humanistas, inclusive a depressão, a bipolaridade, e se você ainda está vivo, ainda há tempo. Você pode focar no foco certo, tirar o foco de si mesmo, da sua vaidade ou das suas dores, e olhar para Cristo. Olhar para Cristo e sereis salvos. Vem para. Se você não se arrependeu dos seus pecados e ainda não suplicou a Cristo para ser seu único e suficiente Salvador, faz isso agora. Ora, arrependido, te entrega para Jesus. Aceita Jesus como teu único Salvador, suficiente Salvador, e tu serás salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Te dá alegria, é um antídoto para a alegria. Vamos orar, Senhor Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém.